Olá, alunos do sexto ano. Vamos para mais uma aula do PET 3. Hoje nós vamos continuar a semana 1 ainda e vamos aprender sobre potenciação de frações e expressões numéricas. Então a gente já aprendeu adição e subtração de frações, multiplicação e divisões com frações e agora a gente vai aprender potenciação. Vocês lembram o que é potenciação, não é? É quando eu tenho um número elevado ao outro, não é? Então, na potenciação, quando elevamos um número fracionário a um determinado expoente, estamos elevando o numerador e o denominador a esse expoente, conforme os exemplos abaixo. Então, olha, aqui a gente tem uma potência e a base da potência ela é uma fração. O que é a base? Base é o que fica embaixo, né? E o expoente é o que fica em cima, né? Então, a base aqui é 4/3. Então, quando a base é uma fração, a gente resolve potenciação normalmente. Primeiro eu vou elevar o numerador ao expoente e depois o denominador ao mesmo expoente, certo? Então, eu vou elevar o 4 ao quadrado. 4 elevado ao quadrado e elevo também o numerador, o denominador, que é o 3. Então, o 3 também está sendo elevado ao quadrado. Por isso que é importante, quando a base é uma fração, a gente tem que colocar ela dentro do parêntese. Por quê? Para mostrar que não só o numerador está sendo elevado ao quadrado, como o denominador também, tá? Não só o 4 está sendo elevado ao quadrado, mas o 3 também está sendo elevado ao quadrado, tá? Porque se eu não colocar um parêntese, o que parece? Que aí é só o 4 que está sendo elevado ao quadrado, tá? Então, é importante sempre quando eu vou colocar uma fração elevada a um expoente, eu coloco a fração entre parênteses, tá? Porque o numerador e o denominador estão sendo elevados ao mesmo expoente. Então, 4 ao quadrado. Vocês lembram como que a gente resolve potenciação? Lembra? Então, a base é o 4, né? A base, vocês pensam, base é o que fica embaixo. Expoente, esse número que está em cima. Então, o que é uma potenciação? A potenciação, gente, nada mais é que uma multiplicação de fatores iguais, né? É quando eu estou multiplicando números iguais, tá? Então, no número que a base, ele é o fator que vai repetir, certo? E o expoente, ele indica quantas vezes que a base vai repetir. Então, aqui o número que eu vou repetir aqui vai ser o 4. Quantas vezes? 2 vezes, porque o expoente é 2. Então, 4 vezes 4, né? Muita gente erra nisso. Por quê? Porque quando eu estou levando o número ao quadrado, muita gente acha que eu vou multiplicar por 2. E não, o 2, que é o expoente, ele vai aparecer na conta? Não, ele não vai aparecer na multiplicação. Para que serve esse 2, então? É para indicar quantas vezes eu vou repetir a base, né? Então, o expoente, ele indica quantas vezes que o fator vai repetir. O fator aqui é o 4. O fator é o número que a gente está multiplicando, tá? Então, o número que a gente está multiplicando, a gente chama de fator na multiplicação, tá? Então, o fator aqui é o 4, que é o número que eu estou multiplicando. Então, o expoente, ele serve para indicar quantas vezes que eu vou repetir o número 4 aqui. Então, 2 vezes que ele vai repetir, tá? 4 vezes 4. Vamos passar o traço, que é uma fração, e embaixo eu tenho 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, porque o 3 é a base, então a base é o número que eu vou repetir, que eu vou multiplicar, e o expoente é 2. O expoente, ele indica quantas vezes que eu vou repetir o 3 aqui. 2 vezes. 1, 2. O 3 vai aparecer 2 vezes, tá? Igual ao 4. Agora, a gente vai multiplicar. 4 vezes 4, 16. Passo o traço de fração e vou multiplicar agora o denominador. 3 vezes 3, 9. 16 nonos. Vamos ver se tem como simplificar essa fração. O que é simplificar? Lembram? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. O 16, ele é um número par, então ele é divisível por 2, mas o 9 não é divisível por 2, não é? O 9, ele é divisível por 3, não é?
3 vezes 3, 9. Só que o 16 não é divisível por 3, tá? Na tabuada do 3 não tem o 16, ó. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Então, não tem 16. 3 vezes 6, 18. Não tem 16 na tabuada do 3. Então, não tem como simplificar essa fração, tá? O 16, ele é divisível por 4, porque 4 vezes 4 é 16. Só que o 9 não é divisível por 4. Então, não posso dividir em cima por um número e embaixo pelo outro. Não. Simplificar a fração é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Como 16 e 9 eles não têm divisores em comuns, né? Então, não tem como simplificar essa fração. Agora, vamos para outro exemplo aqui, olha. 1/3 elevado ao cubo. Vocês viram que a base é uma fração, não é? Por isso que ela está entre parênteses. Por quê? Porque toda vez que a base for uma fração, gente, tem que colocar entre parênteses. Por quê? Porque colocando entre parênteses, eu estou mostrando que o 1 está sendo elevado ao cubo e o 3 também está sendo elevado ao cubo, tá? Tanto o numerador quanto o denominador. Se eu tirar o parênteses aqui, o que acontece? Só o 1 que vai estar sendo elevado ao cubo, o 3 não, certo? Só o numerador. Então, por isso que tem que colocar o parênteses quando a base for uma fração, tá? Então, a base é 1/3 elevado ao cubo. Toda vez que eu vou resolver elevar uma fração a um expoente, eu elevo o numerador e depois elevo o denominador. Então, vai ser 1 elevado ao cubo, passo o traço de fração, e o 3 também está sendo elevado ao cubo porque está dentro do parêntese, 3 elevado ao cubo, certo? E agora vamos resolver 1 elevado ao cubo. O número que fica embaixo, numa potenciação, a gente chama de base, né? Então, o 1 é a base. E o número que fica em cima, a gente chama de expoente. A base, gente, é o fator que eu vou multiplicar. O que é uma potenciação? É uma multiplicação de fatores iguais. O que quer dizer fatores? Fatores são os números que a gente está multiplicando, tá? Por exemplo, se eu estou multiplicando 3 vezes 2, o 3 e o 2 a gente chama de fatores, que são os números que eu estou multiplicando, tá? Então, quando eu tenho uma multiplicação de fatores iguais, a gente transforma em potenciação. Por exemplo, 3 vezes 3. Os fatores são iguais, 3 e 3, né? Eu estou multiplicando 3 por ele mesmo. Então, a gente transforma em potenciação. Então, aqui, o 1 é o número que eu vou multiplicar. E o expoente, ele indica quantas vezes que eu vou repetir a base, que é 1. Então, eu vou repetir o 1 3 vezes. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes 1, tá? O 3 apareceu aqui na multiplicação? Não, o expoente não aparece. Para que serve o 3, então? É para indicar que eu vou repetir a base 3 vezes, tá? O expoente, ele serve para indicar quantas vezes que eu vou repetir a base na multiplicação. Agora, vamos ver o denominador. 3 elevado ao cubo. O 3 é a base, então eu vou multiplicar. O 3 vai ser o fator que eu vou multiplicar. E o expoente também é 3. Então, o 3 indica no expoente indica quantas vezes que eu vou repetir a base. Então, quantas vezes que eu vou repetir o 3? 3 vezes. 3 vezes 3 vezes 3, certo? Agora, vamos multiplicar, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Passo o traço de fração e multiplico agora os denominadores. 3 vezes 3, os denominadores não, é um denominador só, tá? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, tá? Então, eu leio 1, 27 avos. Não tem como simplificar essa fração, que ela já está na forma irredutível, né? Quando eu tenho um 1 aqui, ou no numerador, ou no denominador, não tem como simplificar mais. Agora, a letra C. 7 nonos elevado ao quadrado. Então, vocês viram que está dentro do colchete aqui, você pode colocar parênteses, colchete, tá? Tanto faz. O importante é colocar aqui dentro do parênteses ou colchete a base, porque a base é uma fração, para indicar que o 7 está sendo elevado ao quadrado e o 9 também está sendo elevado ao quadrado. Por isso que está dentro do colchete aqui, tá?
Então, quando eu estou elevando uma fração a um expoente, então eu levo o numerador ao expoente, no caso aqui o expoente é 2, então 7 elevado ao quadrado, passo o traço de fração e elevo também o denominador. O denominador não é 9? 9 vai ser elevado também ao mesmo expoente, que é o 2. Por que está sendo elevado ao mesmo expoente? Porque está dentro do parênteses, tá? Do colchete aqui. Então, 7 está sendo elevado ao quadrado e o 9 também. 7 ao quadrado, né? Qual que é a base? A base, vocês sabem, é o número que fica embaixo. Então, a base aqui é o 7. Então, 7 é o fator que eu vou repetir. Quantas vezes que eu vou repetir o 7? 2 vezes, porque o expoente é 2. O expoente é esse que fica em cima. Ele indica quantas vezes que eu vou repetir a base. Então, eu vou repetir a base 2 vezes. Então, 7 vezes 7, tá? O 2 não aparece na multiplicação. O expoente não aparece. O expoente 2, ele é para indicar que eu vou repetir o 7 2 vezes, tá? Passo o traço de fração. E agora eu vou multiplicar, agora, eu vou elevar o 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é 9 vezes 9. Por quê? Porque a base é o 9, é o fator que repete, e o expoente é o 2, que indica quantas vezes que eu vou repetir o 9? 2 vezes. 1, 2. Agora a gente multiplica normalmente. Opa. Quer tirar esse traço aqui. 7 vezes 7, 49. E agora passo o traço de fração e vamos multiplicar o denominador agora. 9 vezes 9, 81. Vamos ver se tem como simplificar essa fração. Olha, o 49 ele é divisível por 7, porque 7 vezes 7 é 49. Mas o 81 não é divisível por 7. Então, não tem como simplificar mais essa fração, tá, gente? Já está na forma irredutível. Olha, o 81 ele é divisível por 3. Porque, olha, vamos somar os algarismos. Lembra da regrinha do 3? A gente soma os algarismos para ver se o número é divisível por 3? Então, vamos somar 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 3, não é? Então, 81 é divisível por 3. Só que o 49 não é divisível por 3. Olha, vamos somar 4 mais 9, 13. 13 não é divisível por 3, então 49 não é divisível por 3. 81 é divisível por 9, não é? 81 é divisível por 9. 9 vezes 9 é 81. Só que o 49 não é divisível por 9, então não tem como simplificar mais, tá? Agora a gente vai aprender expressões numéricas. O que são expressões numéricas, gente? Expressões numéricas é quando eu tenho que resolver um cálculo que tem mais de uma operação juntas. Então, olha, expressões numéricas são sequências de 2 ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Então, o que é uma expressão numérica? É quando eu tenho uma adição e uma multiplicação juntas, certo? Quando eu tenho mais de uma operação diferente, né, numa mesma conta, aí a gente chama de expressão numérica, tá? Então, para resolver expressões numéricas, a gente não pode resolver assim, eu vou resolver qual que eu quiser resolver primeiro, não é assim. Tem que seguir uma ordem. Então, tem uma ordem para a gente seguir. Primeiro, a gente vai resolver a potenciação e radiciação, se houver, tá? Radiciação, gente, é raiz quadrada, raiz cúbica, tá? Então, a primeira operação que a gente resolve numa expressão numérica é a potenciação e radiciação, se houver. Se não houver, aí a segunda que a gente resolve é a multiplicação e divisão. E a terceira, adição e subtração. Então, a gente tem que sempre saber qual que é a ordem para a gente seguir, para não ter perigo de errar quando a gente vai resolver uma expressão numérica, tá? Então, vamos lá, olha, um exemplo. Aqui a gente tem uma expressão numérica. Por quê? Eu tenho várias operações aqui juntas. Olha, eu tenho uma potenciação, eu tenho aqui, olha, uma multiplicação, eu tenho uma adição e tenho uma divisão. Olha, várias operações juntas, não é? Então, a gente vai resolver
Então, a gente chama isso daqui de uma expressão numérica. Por quê? Porque tem várias operações juntas, tem mais de uma operação junta. Tem potenciação, tem multiplicação, tem adição e tem divisão. Então, a gente chama de expressão numérica, tá? Vamos resolver seguindo a ordem aqui, olha. Qual é a primeira operação que a gente resolve numa expressão numérica? Potenciação e radiciação. Então, tem potenciação? Tem, não tem? Tem a raiz quadrada aqui? Não, mas potenciação tem. Então, vamos resolver primeiro a potenciação. Então, olha, resolvendo a potenciação, eu tenho 1 meio elevado ao quadrado. Então, vamos elevar 1 ao quadrado e depois o 2 ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Passo o traço de fração, que é uma fração. E agora eu vou elevar o denominador ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4, né? 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, 1/4. Resolvemos a potenciação. Resolveu a potenciação, saiu do parênteses, tá, gente? Tá no parênteses aqui só porque a base é uma fração, tá? Aí, vamos repetir agora o resto. Vou repetir o resto, porque por enquanto a gente resolve só a potenciação, que é a primeira operação que a gente resolve, que é potenciação e radiciação. Como não tem raiz quadrada, tem potenciação, vou resolver a potenciação e vou repetir o resto. Mais 1/4, mais 1/4 dividido por 1/3. Dividido por 1/3. Agora, vamos ver quais as operações que a gente tem. Olha, eu tenho multiplicação, eu tenho adição e tenho divisão. Então, a potenciação a gente já resolveu. Aí, agora vem multiplicação e divisão, que é a segunda operação que a gente resolve. Então, tem multiplicação e divisão? Tem, olha. Eu tenho esse daqui, que é a multiplicação. Eu vou colocar esse aqui de vermelho, gente, para mostrar para vocês que eu vou resolver isso daqui, olha. Tem a multiplicação e eu tenho a divisão. Vou colocar de vermelho para mostrar que isso eu vou resolver. O que eu não coloquei de vermelho, eu vou repetir, tá? Por quê? Porque a segunda operação que a gente resolve é multiplicação e divisão. Então, onde que tiver multiplicação e divisão, eu posso resolver, tá? A adição, não. Então, esse sinal de mais eu vou repetir, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver a multiplicação aqui, olha. Eu tenho uma multiplicação de fração. Lembra que a gente já assistiu essa aula? Vocês já assistiram a aula de multiplicação de fração? Como que eu multiplico fração? Multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1, 1. Agora eu vou tirar esse vermelho aqui. 1 vezes 1, 1. Multipliquei o numerador, agora passo o traço de fração e vou multiplicar agora o denominador. 4 vezes 3, 12. Certo? Pronto, resolvemos essa multiplicação. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 3, 12. Mais, agora eu vou colocar o sinal de, repetir o sinal de mais. Mas, agora eu tenho uma divisão aqui, olha. A divisão eu posso resolver também, porque a multiplicação e a divisão a gente pode resolver juntas, tá? Então, olha, eu tenho 1/4 dividido por 1/3. Lembra quando a gente aprendeu como que a gente divide a fração? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou repetir a primeira fração, que é 1/4. Repito a primeira fração. Quando eu estou dividindo frações, olha, a gente repete a primeira, que é 1/4, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 1/3? Ó, quando eu estou invertendo a fração, o de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. Então, o inverso de 1/3 é 3, o 3 está embaixo, vai para cima,
e o 1 tá em cima, vai para baixo. 3 sobre 1, certo? Agora, o que a gente tem? Olha, eu tenho uma adição e tenho uma multiplicação. Qual que a gente resolve primeiro? Olha, a adição ou a multiplicação? A multiplicação, não é? Então, a multiplicação. Então, eu vou colocar aqui de vermelho para mostrar para vocês que eu vou resolver primeiro a multiplicação. Tá? Então, aqui, 1/12 e esse sinal de mais, eu vou repetir até chegar na multiplicação, tá? Então, eu vou repetir 1. Tirar do vermelho aqui. Vou repetir 1, passo o traço de fração. 1/12. Repito aqui o sinal de mais. Repito o sinal de mais. Aí chegou na multiplicação aqui, olha. 1/4 vezes 3, né? Então, quando eu estou multiplicando frações, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 3, 3. Passo o traço de fração. E agora eu vou multiplicar os denominadores. 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Aí agora eu tenho 1/12 mais 3/4. Então, agora eu estou somando fração, duas frações. Quando a gente está somando frações, os denominadores são diferentes, não são? Aqui o denominador é 12 e aqui o denominador é 4. Vocês lembram quando a gente aprendeu naquele vídeo que eu mostrei para vocês? Quando a gente aprendeu, quando eu estou somando frações com denominadores diferentes, o que a gente faz? Quando a gente está somando frações com denominadores diferentes, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, para transformar eles em denominadores iguais, tá? Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 12 e 4, que são os denominadores. Então, eu coloco aqui, ó, 12 e 4, passo o traço vertical aqui, que eu vou fatorar agora por fatores primos, dividir por fatores primos, certo? Então, vamos ver, 12 e 4, sempre vamos começar no menor número primo que a gente tem. Qual que é o menor número primo que a gente tem? É o 2. 12 e 4, os dois dão para dividir por 2, não dão? Porque eles são pares, números pares, então todo número par é divisível por 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui, depois do traço vertical, e vou dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. E 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Olha, eu tenho o 6 e o 2. O 6 é um número par, é divisível por 2, e o 2 também é divisível por 2. Então, vamos colocar o 2 aqui, depois do traço vertical, e vamos dividir por 2 novamente. 6 dividido por 2, 3, porque 3 vezes 2, 6. 2 dividido por 2 dá 1, porque 1 vezes 2, 2. Agora, nós temos o 3 e o 1. O 3 não é divisível por 2, então não dá mais para dividir por 2. Qual que é o próximo número primo depois do 2? É o 3. 3 é divisível por 3, não é? Então, vamos colocar o 3 aqui e dividir. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3, né? E o repete o 1. Quando eu tenho tudo 1 aqui, olha, fez a divisão, deu tudo 1, acabou a fatoração. E agora, a gente vai multiplicar os fatores primos aqui, tá? Então, o resultado dessa multiplicação vai ser o novo denominador, que é o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum deu 12. Então, 12 será o novo denominador aqui. Então, passo o traço aqui de fração, colocar o 12 aqui embaixo dessa fração. Eu tenho duas frações, né? Então, mais
e a segunda fração também terá o denominador 12, certo? Então, agora transformamos em denominadores iguais. Agora, olha, nessa primeira fração, 1/12, o denominador dela era 12. Continuou sendo 12, não continuou? Então, se o denominador dela não mudou, o numerador também vai continuar sendo o mesmo, vai continuar sendo 1, certo? Por quê? Porque o denominador não mudou, tá? Continua sendo a mesma fração aqui, olha. O denominador continuou 12, a gente tirou o mínimo múltiplo comum, deu 12. Então, o denominador continua sendo o mesmo. Então, o numerador também será o mesmo, que é 1, tá? Agora, essa segunda fração aqui, ó, o denominador era 4, passou a ser 12. Então, o denominador mudou, não é? Se o denominador mudou, eu posso colocar o 3 aqui? Repetir o 3? Não. Por quê? Porque se o denominador era 4, passou a ser 12, o numerador não vai ser o mesmo, tá? Porque a gente está transformando em frações equivalentes, tá? São frações iguais. Então, se o denominador muda, o numerador também vai mudar proporcionalmente, tá? Como que eu vou saber qual o número que eu coloco aqui em cima, aqui no numerador? Eu vou pegar um novo denominador, vou dividir pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador, tá? Então, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, eu pego 12, que é o novo denominador, vou dividir por 4 e multiplicar por 3, tá? 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12, né? Então, dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, o novo numerador aqui vai ser o 9, tá? Então, olha, como o novo denominador é 12, eu vou pegar o 12, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima para saber qual que vai ser o novo numerador, o novo número que vai ficar aqui em cima, tá? Então, olha, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Agora, a gente tem o mesmo denominador. Olha, aqui é 12 e aqui também é 12. Então, a gente pode somar os numeradores. Então, quando eu estou somando frações com denominadores iguais, olha, a gente soma os numeradores e conserva o mesmo denominador, tá? Então, eu vou somar 1 mais 9, 10. Passo o traço de fração e repete o denominador, que é 12. Conserva o mesmo denominador, tá? Então, ficou 10 12avos. Vamos ver se tem como simplificar essa fração. Olha, o 10, ele é um número par, não é? Se ele é um número par, ele é divisível por 2. Vamos ver se o 12 também é divisível por 2. Sim, porque o 12 também é par. Então, os dois dão para dividir por 2. Então, tem como simplificar. Porque o 10 dá para dividir por 2 e o 12 também dá para dividir pelo mesmo número, que é o 2, certo? Então, quando que dá para simplificar uma fração? Quando o numerador e o denominador são divisíveis por o mesmo número. Então, 10 dividido por 2, 5. E 12 dividido por 2, 6. Porque 6 vezes 2, 12. Tem como simplificar mais ainda? Não, ó, deu 5 sextos. Por que não tem como simplificar mais? Olha, o 5, ele é um número primo. Então, ele só é divisível por ele mesmo. Ele só é divisível por 5. E 6 é divisível por 5? Não. Então, não tem como simplificar mais. Porque não dá para dividir o 5 por 5 e o 6 por outro número. Por 2, por exemplo. Não dá, tá? Tem que ser pelo mesmo número, tá? Então, essa é a resposta, 5 sextos. Vamos mais para um outro exemplo aqui, olha. Meio mais 1/3 vezes 12 quintos. Aqui eu tenho uma adição e uma multiplicação. Como que eu tenho mais de uma operação aqui, gente, a gente chama de expressão numérica. Por quê? Porque eu tenho mais de uma operação dentro do mesmo cálculo, tá?
Então, o que que a gente faz quando para resolver a expressão numérica? Eu posso ir resolvendo aqui, olha, meio mais 1/3? Não. Posso ir resolvendo o que vem primeiro? Não, gente. Tem toda uma ordem para a gente resolver, tá? Então, a gente tem que seguir a ordem das operações. Qual que é a operação que a gente resolve primeiro? Potenciação e radiciação. Aqui eu tenho potenciação? Não. Tem radiciação? Não. Então, vamos para a segunda operação que a gente resolve. Multiplicação e divisão. Tem multiplicação, não tem? Ó, 1/3 vezes 12/5. Então, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Vou até colocar de vermelho aqui, para mostrar para vocês que eu vou resolver primeiro esse daqui, ó. 1/3 vezes 12/5, que é a multiplicação, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou repetir o meio mais até chegar na multiplicação, tá? A hora que chegar na multiplicação, eu resolvo. Então, eu vou repetir meio. Agora, eu vou tirar esse vermelho daqui. Passo o traço de fração. Vou repetir meio. Peraí. O meio mais. Agora chegou na multiplicação aqui, ó. Então, eu vou multiplicar, tá? Agora, por isso que eu coloquei de vermelho aqui para mostrar que a hora que eu chegar aqui, eu vou resolver, tá? Não vou repetir, tá? Então, eu repito meio mais, aí chegou na multiplicação, eu vou resolver a multiplicação. 1 vezes 12, lembra? Multiplicação de fração? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 12, 12. Passo o traço de fração e multiplico o denominador com denominador. 3 vezes 5, 15. Então, agora a gente tem meio mais 12 quinzeavos. Agora, eu tenho só uma operação aqui que é a adição, não é? Então, eu estou somando fração, duas frações. Quando eu estou somando duas frações e os denominadores são diferentes. Olha, aqui eu tenho o denominador 2, aqui eu tenho o denominador 15. Somando duas frações com denominadores diferentes, o que a gente tem que fazer? Transformar em denominadores iguais. Como que eu transformo em denominadores iguais? Achando o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, de 2 e 15. Então, vamos lá. Vou achar o mínimo múltiplo comum de 2 e 15. Então, vou passar o traço vertical aqui para fatorar eles em fatores primos, tá? Vamos dividir por números primos. Sempre começando pelo menor número primo que a gente tem, tá? Qual que é o menor número primo? É o 2. Então, vamos ver se algum deles é divisível por 2. O 2 é divisível por 2, não é? Ele é um número par, todo número par é divisível por 2. O 15 é divisível por 2? Não, porque 15 é um número ímpar. Número ímpar não é divisível por 2. Quando eu falo divisível por 2, gente, é quando a divisão dá exata, tá? Não pode sobrar resto. Então, mas se eu tenho um que é divisível por 2, eu vou dividir por 2. Então, vamos lá. Coloco 2 aqui e vamos dividir. 2 dividido por 2 dá 1. 15 não é divisível por 2, então eu repito o 15, tá? Agora eu tenho 1 e o 15, olha, o 15 não é divisível por 2, então eu vou tentar pelo próximo número primo depois do 2, que é o 3. 15 é divisível por 3? Sim, né? Então eu coloco 3 aqui, 3 vezes 5 dá 15, né? Então repito 1, 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 3, 15. Agora eu tenho 1 e 5. O 5 não é divisível por 3. Agora eu vou tentar para o próximo número primo depois do 3. O 5, né? Então, 5 é divisível por 5. Coloco o 5 aqui. Repito 1. 5 dividido por 5 dá 1.
Quando eu tenho tudo 1 aqui, faço a divisão, dá tudo 1, acabou a fatoração. E eu vou multiplicar agora esses fatores primos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o 30 é o mínimo múltiplo comum, que ele será um novo denominador. Então, ele será o denominador das duas frações. Então, ele vai ser o denominador da fração que era meio, né? Peraí. E ele vai ser, vou colocar o sinal de mais agora, e ele vai ser o novo denominador da outra fração aqui, que era 12/15, certo? Então, aqui, olha, nessa fração, o denominador era 2, passou a ser 30, né? Então, o denominador mudou. Então, eu posso colocar 1 aqui em cima? Não, porque se o denominador mudou, o numerador também não vai ser o mesmo. Então, para eu saber qual número que eu vou colocar aqui em cima, eu vou pegar o novo denominador, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá? Então, eu divido por esse e multiplico pelo de cima, tá? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes 1, 15. Vou passar o traço. Agora eu vou pegar a outra fração aqui, olha. Essa fração, o denominador era 15, passou a ser 30. Então, o numerador também vai mudar, né? Não posso colocar o 12 aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa, olha. Vou pegar o 30, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 30 dividido por 15, tá? 2, né? 2 vezes 15, 30. 2 vezes 12, 2 vezes 12, 24. Passo o traço aqui, tá? Então, sempre depois que eu tiro o mínimo, coloco o denominador igual, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima para achar o novo numerador. Agora, a gente pode somar, ó. Os numeradores, por quê? Porque os denominadores são iguais, olha, que eu tenho 30 e que eu tenho 30. Então, somos os numeradores. 15 mais 24 vai dar 39. Passo o traço de fração. Quando eu tenho uma soma de denominadores iguais, gente, conservo o denominador e somo os numeradores. Então, vou conservar o mesmo denominador aqui, que é o 30, tá? Então, ficou 39 30avos, tá? Se eu tenho uma soma de denominadores iguais, conservo o denominador e soma os numeradores. Agora, vamos ver se tem como simplificar essa fração. Olha, o 30, ele é divisível por 3, não é? 3 vezes 10, 30. O 39, vamos ver se ele é divisível por 3. Lembra da regrinha do 3? Para saber se um número é divisível por 3, a gente soma os algarismos. Então, vamos somar 3 mais 9, 12. 12 é divisível por 3, não é? Então, 39 também é divisível por 3. Então, eu tenho como simplificar essa fração, porque o numerador é divisível por 3 e o denominador também. Então, a gente vai dividir em cima e embaixo por 3, tá? Porque os dois são divisíveis por 3. 39 dividido por 3, gente, dá 13. Passo o traço de fração. E 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 3, 30. Agora, não tem como simplificar mais não, tá? O 13, ele é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo, por 13. Então, 10 não é divisível por 13, então essa fração tá irredutível já, tá? Então, 13 décimos é o resultado. Agora, gente, a gente vai ver, continuando vendo sobre expressões numéricas, a gente vai ver quando aparece parêntese, colchete ou chaves em expressões numéricas.
Então, olha, nas expressões numéricas que apresentam parênteses, colchetes e chaves, devemos alterar a prioridade das operações. Então, quando eu tenho parênteses, colchetes, chaves, a gente não olha mais a ordem das operações. Quando tem dentro do parênteses, a gente resolve primeiro o quê? As operações que estão dentro do parêntese. Depois, segundo, as operações que estão dentro dos colchetes. E terceiro, as operações que estão dentro das chaves, tá? Então, quando tem parênteses, colchetes, chaves, primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Depois resolve o que está dentro do colchete e depois o que está dentro das chaves, tá? Por exemplo, aqui, olha, eu tenho meio mais 1/3 vezes 12 quintos. Olha, o meio mais 1/3 está dentro do parênteses, não tá? Então, eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Apesar que a gente viu que a gente resolve a multiplicação primeiro, né, do que a adição, só que quando eu tenho um parêntese, eu resolvo primeiro o que está dentro do parêntese, tá? Então, vamos resolver aqui primeiro essa adição de duas frações. Então, quando eu estou somando duas frações e os denominadores são diferentes, olha, aqui eu tenho o denominador é 2, aqui o denominador é 3, não é? Então, eu estou somando frações com denominadores diferentes, o que eu tenho que fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum, achar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, né? Para transformar em denominadores iguais. Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Eu vou explicar para vocês uma coisa, olha, que não precisa, mas se vocês quiserem tirar o mínimo, pode. Olha, o 2, quando eu estou tirando o mínimo múltiplo comum de dois números que são primos, a gente multiplica os números, não precisa fatorar, é só multiplicar os números. Então, por exemplo, se eu vou achar um mínimo múltiplo comum de 2 e 3, o 2 é um número primo, não é? O 3 também é um número primo. Então, a gente multiplica, ó, 2 vezes 3, 6. Então, 6 é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3, tá? Então, toda vez que eu estou achando o mínimo múltiplo comum de dois números que são primos, a gente multiplica, tá? Mas se quiser fatorar, vocês podem fatorar, tá? Mas fica mais fácil, se você souber que os dois são primos, fica mais fácil que a gente multiplica. Vou colocar dentro do parêntese ainda, gente. Por que eu vou colocar dentro do parêntese aqui, olha? Porque eu ainda não vou resolver tudo ainda não, tá? Só depois que eu resolver tudo que eu tiro do parêntese, tá? Eu vou colocar dentro do parêntese para saber que isso aqui eu tenho que resolver primeiro, tá bom? Então, aqui, o novo denominador aqui, o novo denominador aqui vai ser o 6, porque 2 vezes 3, 6, né? A gente viu que multiplica os números primos quando eu vou achar o mínimo múltiplo comum de dois números que são primos. Então, olha, o novo denominador vai ser o 6. Agora, olha, essa fração, o denominador era 2, passou a ser 6, não é? Então, se o denominador mudou, eu vou ter que colocar outro número aqui em cima, eu não posso colocar um 1 aqui. Então, para eu saber que número que eu coloco no numerador, eu vou pegar o novo denominador, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, o novo numerador aqui é o 3, certo? Agora, vamos para a segunda fração aqui. A segunda fração, o denominador era 3, passou a ser 6. Então, o denominador mudou, o numerador também vai mudar. Então, eu vou fazer o mesmo processo, ó, vou pegar o denominador, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 3, 2, não é? 2 vezes 3, 6. Então, 2. 2 vezes 1, 2. Então, o 2 é o novo numerador, certo? Aí agora a gente vai repetir o que está de fora do parênteses aqui, ó. Vezes 12
passo o traço de fração, 12 quintos, certo? Agora, gente, por que eu não tirei do parênteses ainda? Porque a gente tá resolvendo ainda, olha, tá? Não tem uma resposta ainda, eu só tiro do parênteses depois que eu tiver uma resposta, tá? Então, agora eu ainda vou ter que resolver o que tá dentro do parênteses, tá? Então, dentro do parênteses, eu tenho uma adição de frações. Agora, os denominadores são iguais. Aqui o denominador é 6, aqui o denominador é 6, que a gente tirou o mínimo para transformar em denominadores iguais. Então, quando eu estou somando fração com denominadores iguais, o que a gente faz? Repete o denominador. Então, vou repetir o denominador, que é o 6, e soma os numeradores. 3 mais 2, 5. Então, 5 sextos, certo? Agora sim eu posso tirar do parênteses, porque agora já chegou ao resultado, certo? E vou repetir o que está de fora do parêntese, vezes 12, passo o traço de fração, 12 quintos, tá? Agora a gente tem uma multiplicação de frações, olha. Para multiplicar a fração, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, tá? 5 vezes 12 dá 60. Passo o traço de fração e vou multiplicar agora o denominador, ó. 6 vezes 5. Vamos multiplicar os denominadores. 6 vezes 5 dá 30. Agora, olha, 60 dá para dividir por 30, não dá? Olha, esse traço de fração, ele significa uma divisão. Então, 60, se eu for dividir 60 por 30, vai dar exato, tá? Vamos lá, ó, quer ver? 60, eu vou dividir por 30. Aí eu primeiro vou pegar o 6. O 6 dá para dividir por 30? Não, porque o 6 é menor que 30, não é? Se eu tiver 6 balas, tem como eu dividir para 30 pessoas? Não. Então, eu vou pegar o zero que vai formar 60. Aí, 60 dividido por 30 dá 2, porque 2 vezes 30, 60. Ó. A gente vai ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 30, que vai dar 60. O 2, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes o 3, 6. Opa. 2 vezes o 3, 6. Ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. E passo o traço que eu vou subtrair. 60 menos 60, 0. Então, deu exata, não deu? Então, 60 dividido por 30. Onde que eu tô aqui? 60 dividido por 30 deu 2. Deu um número inteiro. É igual a 2, tá? Agora, vamos para a letra B. Na letra B aqui, eu tenho meio elevado ao quadrado, vezes, dentro do parênteses, eu tenho 1/3 mais 1/4 dividido por 1/3. Aqui eu tenho parênteses, olha, tem parênteses aqui a gente colocou parênteses por causa da fração que está sendo elevada ao quadrado. E aqui eu tenho parênteses, então resolve primeiro o que está dentro do parêntese, tá? Então, toda vez que eu tenho parêntese, resolve primeiro o que está dentro do parêntese, tá bom? Então, vamos lá. Vou resolver aqui, ó, meio elevado ao quadrado. Quando eu estou elevando uma potência, uma fração a um expoente, eu levo o numerador e depois eleva o denominador, tá? Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1, né? Passo o traço de fração e levo agora o denominador ao quadrado, que é o 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, certo?
Agora eu vou repetir aqui, ó, a multiplicação chegou no parêntese. Então, eu vou resolver o que está dentro do parêntese, tá? Dentro do parêntese, eu tenho uma adição de duas frações. As frações aqui, elas têm denominadores diferentes. Olha, aqui o denominador é 3 e aqui o denominador é 4. Quando eu estou somando frações com denominadores diferentes, o que a gente tem que fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, eu vou colocar o parênteses ainda, porque eu vou resolver ainda essa operação, então não vou achar o resultado. Então, o parênteses ainda vai continuar aqui, tá? Eles não vão ficar dentro do parênteses, só sai depois que eu tiver o resultado. Então, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, fatorando eles aqui, ó. 3 e 4. Vou passar o traço vertical, que a gente vai dividir eles por fatores primos. Sempre começando pelo menor número primo, que é o 2. O 3 não é divisível por 2, porque ele é um número ímpar. Mas o 4, ele é divisível por 2. O 4 é um número par, então ele é divisível por 2. Então, vamos colocar o 2 aqui. 3 dividido por 2 não vai dar exato, então eu vou repetir o 3. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Ainda tem algum número que é divisível por 2 aqui? Sim, o 2, não é? O 3 não é, mas o 2 ainda é divisível por 2. Então, vamos dividir por 2 até não dar mais. Coloco o 2 depois do traço vertical e vamos lá. O 3 não é divisível por 2, eu vou repetir ele. E o 2 dividido por 2, o 2 é divisível por 2, então vamos fazer a divisão. 2 dividido por 2 dá 1. Agora eu tenho 3 e 1. Como 3 não é divisível por 2, eu vou tentar agora pelo próximo número primo depois do 2, que é o 3. 3 é divisível por 3, não é? Então, eu coloco o 3 aqui e vou dividir. 3 dividido por 3 dá 1. E repito 1. Agora eu tenho tudo 1 aqui, acabou, certo? E vamos agora multiplicar os fatores primos aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum deu 12. De 3 e 4 deu 12. Então, o 12 vai ser o novo... Opa! O 12, ele vai ser o novo denominador. Então, aqui vai ser 12. Como eu tenho duas frações aqui... Vou aumentar aqui. Como eu tenho duas frações aqui, então eu vou colocar o 12 embaixo dessa fração e o 12 embaixo dessa outra fração, certo? Agora, olha, aqui o denominador dessa fração era 3, agora passou a ser 12. Qual o número que eu vou colocar aqui em cima? Como que a gente faz para saber? Eu vou pegar o novo denominador, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4, certo? Agora, a segunda fração aqui, olha. Vou aumentar. A segunda fração, o denominador era 4. Passou a ser 12, não é? Então, não vou colocar um 1 aqui, porque se o denominador mudou, o numerador também não será o mesmo. Para eu saber qual número que eu vou colocar no numerador, eu pego o novo denominador, que é o 12, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 4, 3, né? Porque 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. Multiplico pelo de cima, tá? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Não tiro do parênteses ainda, porque eu ainda não terminei de resolver, tá? Ainda não chegou no resultado aqui, não. Então, eu vou repetir o que tá fora do parênteses ali, ó. Dividido, a gente vai repetindo, tá? Eu fecho o parênteses aqui, porque eu não terminei de resolver. E repito, dividido por 1/3. Agora, eu ainda tenho parênteses para resolver, não tem? Olha, então, vou resolver aqui, ó, que tá dentro do parênteses primeiro. Só que até chegar no parênteses, eu vou repetir até chegar no parênteses, tá? Então, eu vou repetir 1/4. Tem que repetir, não vou resolver o parênteses e deixar o resto, não. Vou repetir 1/4
vezes, agora chegou no parênteses, não chegou? Então, vou resolver o que está dentro do parênteses. Aqui dentro do parênteses eu tenho uma adição de duas frações. E agora os denominadores dessas frações são iguais, não são? Aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 12. Como eu estou somando frações com denominadores iguais, então eu vou conservar o denominador, que é o 12, e soma os numeradores. 4 mais 3, 7. 7 dozeavos. Agora eu tirei do parênteses, porque agora chegou num resultado. Certo? Pode tirar do parênteses agora, porque agora chegou num resultado só, que é 7 dozeavos, tá? Então, dentro do parênteses eu tenho uma adição e os denominadores são iguais, adição de duas frações com denominadores iguais. Então, conservo o denominador e somo os numeradores, tá? E agora eu vou repetir o que está fora do parênteses ali, ó. Dividido por 1, passo o traço de fração, 1/3, certo? Agora, o que a gente tem aqui? Olha, eu tenho multiplicação e tenho divisão. A multiplicação e a divisão, gente, a gente resolve elas juntas, né? Então, aqui a ordem das operações. Primeiro, potenciação e radiciação, aí depois vem multiplicação e divisão, na ordem que elas aparecerem, tá? Então, multiplicação e divisão, como elas são juntas, a gente resolve na ordem que aparecer. Qual que apareceu primeiro foi a multiplicação. Então, eu vou resolver a multiplicação primeiro. Vou até colocar de vermelho aqui para mostrar que eu vou resolver a multiplicação aqui. Por quê? Porque a multiplicação e divisão, elas são juntas. A gente resolve na ordem que aparecer primeiro, tá? Então, aqui, eu vou multiplicar agora numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 7, 7. Passo o traço de fração e multiplico agora os denominadores. 4 vezes 12, que vai dar 48. E eu vou repetir agora aqui, ó, dividido por 1/3. Certo? Agora eu tenho uma divisão de fração. Lembra como que a gente resolve divisão de fração, gente? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu vou repetir a primeira fração. Qual que é a primeira fração? 7 48avos. Opa! 7 48avos, vou repetir a primeira fração, e multiplica pelo inverso da segunda, vezes, toda divisão de fração a gente transforma em uma multiplicação, né? Multiplica pelo inverso da segunda. A segunda não é 1/3? O que é o inverso de 1/3? Quando eu estou invertendo uma fração, gente, o de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. Então, o 3 está embaixo, ele vai para cima. E o 1 está em cima, ele vai para baixo. Passo o traço e 1 embaixo. Agora eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou resolver multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador. Ó, 7 vezes 3, 21. Passo o traço de fração e agora eu vou multiplicar os denominadores. 48 vezes 1, 48. Certo? Agora vamos ver se tem como simplificar essa fração. O 21, ele é divisível por 3, ó. Lembra da regrinha do 3, somar os algarismos? 2 mais 1, 3. 3 é divisível por 3, então o 21 também é divisível por 3. E o 48 é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 4 mais 8, 12. 12 é divisível por 3, então 48 é divisível por 3. Então, os dois são divisíveis por 3, então tem como simplificar. Vou dividir em cima e embaixo por 3, ó. Dividir por 3, vou dividir o numerador por 3 e o denominador por 3 também. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21.
passo o traço de fração e 48 dividido por 3 vai dar 16. Não tem como simplificar mais essa fração, porque o 7 ele é um número primo, ele só é divisível por ele mesmo, só é divisível por 7, e o 16 não é divisível por 7. Então, esse é o resultado dessa expressão, 7/16, tá? Então, gente, expressões numéricas é um pouquinho complicadinho, assim, que é grande para a gente resolver. Mas se vocês seguirem a ordem, não tem erro. Então, primeiro, segue, se não tiver parêntese, segue a ordem das operações. Primeiro, resolve potenciação e radiciação. Depois, multiplicação e divisão na ordem que aparecerem, tá, gente? Se aparecer multiplicação, se tiver só multiplicação e divisão, resolve a que aparecer primeiro e vai resolvendo, tá? Adição e subtração, também juntas na ordem que aparecer. Por último, adição e subtração, na ordem que elas aparecerem. Se tiver adição e subtração primeiro, resolve a subtração primeiro, tá? Então, se vocês seguirem essa ordem, gente, não tem erro. Se tiver parênteses, não esqueça que eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parêntese, tá? Se tiver parênteses e colchete, primeiro o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchete, tá? Então, seguindo essa ordem, vocês vão acertar. E fazendo as operações direitinho, seguindo aquelas regrinhas, quando eu tenho adição, subtração de fração, multiplicação, divisão de fração, tá? Então, vocês assistam os vídeos novamente das outras aulas anteriores para vocês conseguirem resolver todas as atividades do PET. Até a próxima aula.